Olá, focados! Eu já queria vir aqui compartilhar minha opinião com vocês sobre o desistir da Simone Biles na final da ginástica artística, né? E hoje eu tive a certeza da razão de eu querer tanto vir compartilhar. Eu estava lendo esse livro, Portadores da Luz, e eu vou ler um trechinho para vocês, porque faz todo sentido. Primeiro, eu vou dar minha opinião, porque para mim desistir é uma palavra muito forte e de um significado talvez um pouco diferente. Quando a gente fala em agir de acordo com o nosso propósito, em ter valores fortes, em seguir de acordo com a nossa verdade, é muito difícil a gente falar em desistir. Porque desistir é uma ação, apesar de muitos falarem assim, desistiu porque não tem força suficiente, desistiu porque não acredita em si mesmo, desistiu porque, por N razões, desistir é um ato de extrema coragem. Mas desistir, raramente, para não dizer nunca, está ligado ao fato de agir de acordo com seus valores, de acordo com seu propósito, de acordo com aquilo que você acredita. Porque eu raramente, de novo, para não dizer nunca, desisto dos meus valores. Eu posso desistir de uma situação que está me incomodando, eu posso, de repente, desistir de um relacionamento, eu posso desistir de um trabalho, eu posso desistir de um posto, de uma função, a favor de acreditar na minha verdade, a favor de acreditar nos meus valores pessoais. Agora, eu nunca desisto dos meus reais valores. Então, eu desisto de algo que me machuca, porque eu acredito que pode existir um relacionamento, um trabalho, uma maneira de viver muito mais alinhado aos meus valores, aos valores que são mais relevantes e mais importantes para a minha vida. Então, percebe que, de repente, ela desistiu porque tinha algum valor dela que era muito mais relevante e importante do que, de repente, só aquela última apresentação. E ela não desistiu dos valores. Então perceba a coragem de desistir de uma situação específica em prol de algo muito maior. É o que a gente fala tanto, né, em de repente ter mais trabalho hoje, mais dedicação hoje, mais envolvimento, buscando uma paz muito maior, buscando algo muito mais alinhado ao que a gente acredita, ao que a gente deseja. Então, o desistir de fazer algo muitas vezes é tão inteligente e tão corajoso quando a gente fala de algo muito maior, de algo muito mais relevante, de algo que pode trazer um sentido maior para a vida. E aí a gente traz o conceito do fazer e do ser. Então, o que a gente muitas vezes faz é desistir de fazer algo para poder ser. E é aí que eu entro no Portadores da Luz e eu vou ler especificamente um capítulo que fala sobre isso, que eu acho que está muito alinhado e que nos leva grandemente a essa conclusão, né? A primeira frase que ele coloca logo de cara é: fazer é uma função do corpo, ser é uma função da alma. E aí ele coloca: uma vida certa é raramente atingida por meio de uma decisão de ação, embora possa envolver uma função de ação em algum ponto do caminho. Uma vida certa é facilmente atingida por meio de uma decisão de ser, o que leva a uma função de ação em algum ponto do caminho. Para ir na direção de uma vida certa, é preciso decidir o que se quer ser, não o que se quer fazer. O fazer deve vir do ser, não o contrário. Você é um ser humano e não um fazer humano. É verdade que em cada minuto de sua vida, e aí eu faço uma pausa para a gente voltar para o nosso tempo, para o aproveitamento de cada minuto, de cada segundo do nosso tempo, com as pessoas que nos movem, com as atividades que nos movem,
com o que realmente faz sentido para o nosso ser. Voltando. É verdade que em cada minuto da sua vida, seu corpo está fazendo alguma coisa, mas ele está fazendo alguma coisa por um motivo específico. Tudo que você intencionalmente levou seu corpo a fazer, você o levou a fazer porque existe algum estado de ser que você quer alcançar e você não conhece nenhum outro jeito de alcançá-lo. Seu corpo passa, por exemplo, pelo movimento de comer. Você o faz comer. Você o faz fazer isso porque quer ser nutrido. Você está procurando ser o que se chama de saudável. Então a gente faz algo para ser o que eu verdadeiramente quero. Tudo que você intencionalmente leva seu corpo a fazer, ele faz para ajudar você a alcançar um estado de ser. Mas também é verdade que existem algumas coisas que seu corpo faz que não é você que o leva a fazer, não intencionalmente. Quando seu corpo faz uma dessas coisas, está fazendo automaticamente, não intencionalmente. As respostas automáticas do corpo são reflexos ou proclamações de um estado de ser que já foi alcançado e não tentativas de obtê-lo. Quando você ri, isso é uma resposta automática a um estado de ser que já foi alcançado, chamado de felicidade, alegria ou, em alguns casos, nervosismo. Quando você chora, isso é uma resposta automática a um estado de ser que já foi alcançado, chamado de tristeza, sofrimento e, em alguns casos, felicidade. Quando seus batimentos cardíacos aumentam bastante, isso é uma resposta a um estado de ser que já foi alcançado, chamado animação, ou em alguns casos, susto. Quando seus batimentos cardíacos diminuem, produzindo um pulso lento e estável, isso é uma resposta automática a um estado de ser que já foi alcançado, de paz, serenidade. Então percebemos que as funções automáticas do fazer do corpo são usadas pela mente para refletir um estado de ser, enquanto as funções intencionais do fazer são usadas pela mente para alcançar um estado de ser. Em ambos os casos, é a mente que está levando o corpo, sinalizando o corpo a fazer o que está fazendo. E é a mente que pensa que fazer é a única maneira de alcançar o ser. Conclusão: a mente manda o corpo fazer. A mente manda o corpo fazer coisas por duas razões diferentes. Ela manda o corpo fazer para alcançar um estado de ser, isso é chamado de ação intencional, ou ela pode mandar o corpo fazer algo para demonstrar um estado de ser que já foi alcançado. Isso é uma resposta automática. Afinal, seu corpo é uma demonstração viva do estado de ser em que sua alma reside. As pessoas estão correndo para lá e para cá, em toda parte, fazendo, e esperando com que esse artifício um dia alcance um estado de ser, felicidade, paz, abundância, esclarecimento, o que for, que faça tudo isso valer a pena. E aí eu retomo, então só para quem se interessou, é do Neale Donald Walsch, esse livro. E aí eu retomo as ideias do amado Amit Goswami. E o Amit, ele fala muito isso, né? Ele usa o dubi-dubi-dubi-du. Fazer ser. Enquanto a gente faz e não se permite ser, a gente não consegue manifestar na nossa vida o que realmente é relevante e importante. Então, voltando ao assunto, se a Simone tivesse feito sem ser e expressar quem ela realmente é, o verdadeiro propósito, seus verdadeiros valores, talvez ela realmente não tivesse alcançado. E essa é a reflexão que fica, que a gente consiga ser, aproveitar e estar presente quando a nossa maior inspiração estiver sendo manifestada. Quando eu realmente conseguir estar de acordo com a minha essência, em paz, aproveitando o momento, vivendo o presente e sendo, eu não preciso ficar fazendo. Eu só
sou. Bom final de semana para todos vocês e que a gente realmente consiga estar alinhado com o nosso ser, para não precisar entrar nessa onda de fazer, que pode ser exaustiva, pode ser cansativa, mas que eu não deixe de fazer o necessário para poder ser. E que eu possa usar cada minuto do meu dia, cada segundo do meu dia, sendo quem eu desejo e quem eu sinto ser e fazendo as coisas que me aproximarão desse meu verdadeiro ser.